Fala aí, queridos, graças e paz, mais uma vez com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E que o meu desejo é que nesse momento a gente venha crescer um pouco mais aí em conhecimento da palavra de Deus e que tudo que a gente venha estar conversando nesses momentos, a gente venha torná-los práticos. Eu acredito que esse é o desejo principal do coração de Deus, que a gente viva um evangelho prático, não só aquele evangelho evangélico teórico, né, de muita teoria, mas que a gente torne tudo em prática. Então, eu queria começar agradecendo a Deus pela sua vida, que tem curtido aí, compartilhado esse canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, sabe? Ative lá os sininhos de notificação e que esse canal ele venha sempre estar tendo um crescimento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu queria convidar você também para esse próximo sábado, dia 8 de agosto, para a nossa live, que teremos a participação do grande homem de Deus, o pastor Leandro Carneiro, onde a gente vai estar batendo um papo aí sobre como ser guiado, né, pelo Espírito Santo, sobre a importância de ser guiado pelo Espírito Santo. Vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, que eu acredito que é a pessoa da Trindade que é mais falada, mas é a que é menos conhecida, com certeza. Então, isso a gente precisa avançar um pouco nesse conhecimento do Espírito Santo, de ser guiado por ele. Então, vai ser uma bênção. Então, teremos também esse mês de agosto as nossas lives aí da madrugada, será comigo. Então, às 3 horas da manhã. Então, você que não dorme muito bem à noite, você que gosta de se levantar na madrugada para orar, então você é o nosso convidado. Será no dia 14 e no dia 28. Tentaremos fazer a princípio umas 2 sextas-feiras no mês, e que a gente venha também estar usando também desse período na madrugada para estar orando, compartilhando de forma prática. Você também que tiver o desejo de participar dessa live, você também está convidado. Você pede para participar, a gente ativa lá e você compartilha um pouco das suas experiências, uma palavra de Deus, um versículo, enfim. Então, compartilha aí também. E se ninguém assim entrar, eu estarei orando, né, pela sua vida, pelas situações do Brasil, enfim. Será um momento que será poderoso também. E estaremos também dando início aí em agosto a nossa série de mensagens aos domingos com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Então eu queria convidar você, querido, será uma série extraordinária e que removerá muito das nossas preocupações com algumas coisas acerca do livro de Apocalipse, pois muitos às vezes têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas o evangélico, aquele que vive a palavra de Deus, aquele que tenta agradar a Deus, ele não tem que ter medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é o livro da derrota da igreja, ele é o livro da vitória da igreja. Então eu queria te convidar, sabe, acompanha lá nossas redes sociais, Facebook, Instagram, que você vai ver todas essas programações, a gente está sempre divulgando. Então curta lá também o nosso Facebook, o nosso Instagram. Então vá acompanhando aí, você vai ter uma programação muito boa aí para esse mês de agosto, e eu acredito que muitas coisas novas virão também para a glória e honra do Senhor Jesus. Para darmos início, eu queria que você abrisse lá sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Provérbios 22, 28. Hoje iremos falar no nosso Fala aí, Pastor, sobre limites. Eu acredito que Deus tem muito a tratar conosco nessa área de nossas vidas, falando sobre os limites, né? Os limites impostos assim ao homem, para que servem os limites, e algumas coisas na área de educação de pais e filhos, enfim. Então, Provérbios 22, 28, que diz assim: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Esse texto que está sendo falado aqui, a bem da verdade, está falando sobre delimitações, de marcação de territórios e de terras em si. Se você vê lá em Deuteronômio 19, 14, você vai ver isso, mas não é sobre isso especificamente que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre os limites impostos por Deus ao homem, e que esses limites muitas vezes a gente tem também que colocá-los dentro de nossa casa. O limite ele serve para demarcar uma situação, uma área, um território, um posicionamento. Porque temos que ter cuidado com esses limites, porque por meio de uma geração que tem se levantado, onde esses limites têm sido cada vez mais mutáveis, esses limites eles têm sido cada vez mais ampliados,
tem se levantado uma geração onde que pessoas de jovens, muitas vezes sem limites, sabe? E uma geração que tão livre, que tem usado dessa liberdade para, de certa forma, para libertinagem, e isso tem sido muito perigoso quando a gente para pensar. Se você for meditar um pouco sobre como era a educação há alguns anos atrás e você for comparar com o que está sendo a educação hoje, a gente vê que estamos caminhando para um problema muito grave. As pessoas, às vezes, a cada dia que se passa, não pedem mais a bênção aos pais, às mães, não dão mais bom dia, não respeitam os mais velhos e por aí vai. Coisas que antigamente a gente levava a sério, hoje em dia a gente já não tem levado mais. Em decorrência disso, tem surgido uma geração que quando se acorda de manhã, no lugar de dar a bênção aos pais, tem dito: e aí, coroa, beleza? Então, essas coisas, sabe? Coisas básicas. Dois adultos conversando há alguns anos atrás, dificilmente uma criança meteria o bedelho, daria uma opinião lá naquela conversa dos adultos. E você que é da minha geração sabe muito bem o que aconteceria se você fizesse isso. Alguns hoje podem dizer assim: mas era um período onde era muito rígido, era um período de muita ignorância. Mas eu tenho certeza que forjou o homem que você é, forjou a mulher que você é. E muitas vezes os nossos erros começam justamente por isso, de quando a gente determina no nosso coração: eu não vou educar os meus filhos da mesma forma que meu pai me educou. E é justamente aí, muitas vezes, que começa-se a gerar uma geração onde não se tem limites, onde não é imposto os limites dela, e vai gerando justamente essa geração onde não se tem mais respeito pelas coisas básicas. Por quê? Porque simplesmente não foram impostos os limites na juventude. O limite não foi colocado desde novo. E dificilmente, depois de velho, a gente conseguirá colocar. Eu não estou falando dos excessos que eram cometidos, mas hoje eu agradeço a Deus até pelos excessos que foram cometidos comigo, porque se esses excessos não tiverem sido cometidos comigo, eu certamente teria um fim muito pior do que muitas vezes eu poderia ter tido, sabe? Então a gente precisa entender isso. Se a gente for lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, a gente vai ver algo que Paulo estava falando aos Gálatas sobre liberdade, que é um reflexo da nossa geração hoje. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros, pelo amor. Se a gente vê, hoje em dia tem se levantado uma geração da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais livres, isso é bom, sabe? Com o advento da tecnologia, da internet, a liberdade algumas vezes assistida, eu gosto de pensar assim, que é o que os pais dão. Isso é bom, isso é tudo louvável, mas muitas vezes esse excesso de liberdade demais tem gerado uma geração libertina, da libertinagem, da falta de respeito, da falta de pudor. Me perdoe aqui a expressão, da falta de vergonha muitas vezes na cara. Sabe, muitas vezes eu gosto de tratar as coisas de uma forma bem clara para que todos entendam, mas tem se levantado uma geração sem vergonha, onde os princípios básicos não têm sido respeitados, os limites básicos da boa convivência social não têm sido respeitados. Então, interessante que eu estava falando um pouco com o meu filho esses dias. Eu tenho um menino de 8 anos e tenho uma menina que fez 5 meses. E a gente estava falando um pouco sobre essa questão dos limites. E eu estava explicando para ele que precisa se ter limites na vida. Os filhos precisam obedecer aos pais. A minha menina está na fase de nascendo os dentes, e as mães aqui que me ouvem sabem que os nenéns começam a morder. E ela muitas vezes priva um pouco o período daquela mamada para que a menina não morda. E o interessante é que quando ela vai mamar novamente, ela já passa a dar mais valor.
e não morde. Isso é um limite, e eu explicava a ele que esses limites foram determinados por Deus e que os filhos deveriam também ser obedientes aos pais. Os pais têm a responsabilidade de colocar limite nos filhos, como diz lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1. Filho, obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente vê aqui alguns princípios básicos, e a gente vê um princípio, um mandamento com promessa, se não o primeiro, um dos primeiros com promessa. E eu acredito que esse princípio, ele alcança aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A Bíblia está dizendo aqui de uma forma muito clara: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, sabe? É algo que, se você é um filho que honra o seu pai, que honra a sua mãe, você vai viver bons dias aqui nessa terra. Por quê? Porque respeita, porque honra, sabe, os seus pais. E a gente vê isso que o versículo 4, quando fala que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos, está falando justamente dos excessos, mas os pais têm a responsabilidade de criar os filhos na admoestação. E eu fiquei me perguntando essa semana sobre isso: por que Deus colocou a árvore no jardim do Éden, se ele sabia qual seria o fim? Justamente para colocar limites no homem, como está lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, a gente vê Deus falando, colocando esse limite ao homem: ó, você não pode comer, você não pode fazer isso. Você vê que, como foi escrito lá em Gênesis 1, do 27 ao 30, você vai ver que o homem podia fazer tudo. Eu acho muito lindo isso. Eu vejo o homem dando os nomes aos animais, com um governo sobre as suas mãos, poderia usar daquilo tudo. E Deus coloca: não, você só não pode isso. E é justamente isso que ele vai lá e faz de errado junto com a sua mulher. Impressionante, a gente vê isso muitas vezes na nossa vida. Nós somos tendenciosos ao proibido, ao que não pode. Por isso que os limites precisam ter de ser determinados por Deus. Meu filho também perguntou: e se Deus não existisse? Eu, de forma muito clara, eu disse para ele que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Como você vai ver, ler lá em Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 32, você vai ver Deus dizendo que porque eles não glorificaram a Deus, se entregaram a paixões infames e começaram a andar segundo os seus pensamentos, segundo as suas vontades, e foi triste a realidade do humano hoje. Você vê muitas coisas ruins acontecendo na sociedade, justamente porque esses limites não foram impostos, e isso é muito perigoso. E eu explicando de forma muito lúdica para ele, era como se chegasse alguém aqui na nossa residência e se achasse no direito de que essa residência era dele e colocasse a gente para fora de casa. Por quê? Porque tudo seria permitido, a gente iria andar segundo os nossos pensamentos e segundo as nossas vontades e desejos, e nós somos mal por essência. Por isso que a palavra de Deus, por isso que o Espírito Santo de Deus precisa nos transformar e nos resgatar. Entenda, os limites impostos por Deus, os limites impostos pelos nossos pais, foram para nos tornar pessoas melhores. Então, agradeça a Deus por isso. Então, que essa palavra ela venha te alcançar, que esse limite de Deus, ele venha estar sempre nos abençoando, nos cercando, nos protegendo. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo, o Espírito Santo, venha governar as nossas vidas. E entenda, queridos, que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.